Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Certo? A aula de hoje, nós iremos falar sobre a Lua. Olha só, certo? Então, esse astro aí que tanto fascina, né, que é a Lua. Vamos falar das suas fases, vamos falar do eclipse, né, das estações e também do seu movimento, ok? Bom, então nessa aula nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar aí sobre os dados da Lua, né, alguns dados interessantes, a estrutura interna, né, assim como a Terra e a Lua também tem uma estrutura interna, a superfície da Lua, a topografia da Lua, as crateras de impacto, né, que a gente consegue ver daqui da Terra, a presença de água na Lua, olha só, o campo gravitacional e o campo magnético, né, vamos falar da sua formação, de que forma, né, que isso aconteceu, das fases da Lua e também do eclipse, tá ok? Então, ligado na aula de hoje que está bem interessante. Então vamos lá. A Lua, ele é o único satélite natural da Terra, certo? E o corpo celeste mais próximo dela. O termo em português Lua tem a origem do latim luna. Outro termo que é menos comum é selene, certo? Derivado do grego selene também, né? De onde o prefixo, né, seleno, como em selenografia, derivou-se, né? Então a Lua, ela foi formada aí há 4,4 bilhões de anos, tá ok? Então esse astro celeste aí que está mais próximo da gente e que a gente tem aí uma relação muito grande com ele, né? Bom, alguns dados, né? O diâmetro da Lua aí, ele é de aproximadamente, né, 3.475 quilômetros, tá ok? A distância que a Lua está da Terra aí é de 384.405 quilômetros, ok? Então essa é a distância aí entre esses astros, tá ok? Bom, a Lua no seu movimento aí em torno da Terra, existem pontos em que ela está mais distante e pontos que ela está mais próxima, tá certo? O ponto que ela está mais distante nós chamamos de apogeu, certo? Então o apogeu ele acontece aí a 406.400 quilômetros, certo? E o ponto em que ela está mais próxima é o que nós chamamos de perigeu, certo? O perigeu ele acontece aí a 356.800 quilômetros aproximadamente, tá ok? Bom, então esses são os dados aí que nós temos aí do movimento da Lua e essas distâncias que tem aí entre a Terra e a Lua, tá ok? Bom, então ela é considerada, a nossa Lua, né, ela é considerada a sexta maior Lua do nosso sistema solar, né, a sexta mais conhecida, certo? Ela tem uma massa aí de aproximadamente 7,35 vezes 10 a 22 quilos, ok? Isso é aproximadamente 1,23% da massa da Terra, certo? Olha só, a Lua em relação à Terra ela tem uma massa muito pequena, né, quase que insignificante. Ela tem um diâmetro de 3.476 quilômetros, certo? E o período de órbita dela em torno da Terra é de 27,32 dias. Perceba ali que é próximo de um mês, ok? 27,32 dias para poder ela dar uma volta ali completa, né? A Lua não tem atmosfera, por isso que as imagens que nós temos da Lua, seja de sondas ou as imagens da Lua, né, ainda da época que o homem pousou, o céu ele é totalmente escuro, né, o céu é preto, certo? Coloração preta, justamente porque não tem atmosfera, né? O que faz o que faz com que o nosso céu seja azul é basicamente a atmosfera, tá, ok? Por isso, lá não há propagação de som, ok? Como não tem atmosfera, não tem essas partículas, né, da atmosfera, então lá não tem propagação de som e nem fenômenos meteorológicos, ou seja, na Lua não chove, tá, ok? Na Lua não chove, não tem esses fenômenos meteorológicos. Mesmo quando visto a olho nu, podemos notar a presença de partes claras e escuras, marcadas por crateras resultantes de impactos com fragmentos cósmicos, ok? Então aquele desenho que nós olhamos aqui da Lua, né,
que existem algumas pessoas e algumas culturas que dizem, acreditam ser um dragão, daquela história, né, que nós escutamos aí desde criança. Aquilo ali nada mais é do que resultados de impactos, né, de cometas, né, e fragmentos de outros corpos celestes, né, que impactaram e formam essas crateras na Lua que a gente consegue ver aqui a olho nu, ok? Bom, a estrutura externa, a estrutura interna, desculpa, a Lua, ele é um corpo diferenciado, certo? A sua crosta, manto e núcleo são distintos em termos geoquímicos. Possui um núcleo interno sólido e rico de ferro, com 240 km de raio. Okay? O núcleo externo tem um fluido composto, né, essencialmente de ferro, em fusão e com um raio de aproximadamente 300 km. Né? Então, o núcleo externo ele é maior do que o núcleo interno, logicamente. Né? O núcleo interno ele tem um raio de 240 e o núcleo externo é de 300 km. Né? Então, tem uma diferença aí de 60 km, né, a distância do núcleo externo, né, da superfície do externo para a superfície do interno. O núcleo é envolto por uma camada parcialmente em fusão, com um raio de cerca de 500 km. Okay? Então, uma estrutura interna que ela é bem parecida com a da Terra. Certo? Assim, tem uma certa semelhança. Né? Tem um núcleo sólido, interno que é sólido, tem um núcleo externo que é um fluido, certo? Aqui, também de ferro, né? Que nós temos o níquel e o ferro lá, ok? E tudo isso em volta de uma superfície, né? De um núcleo, de um fluido também, certo? Que é bem quente, né? Como está aí parcialmente em fusão, certo? O que nós chamamos aqui de manto também, né? Ok? Então tem uma estrutura bem parecida com a da Terra, né? Bom, a superfície da Lua. A Lua, na verdade, é um pouco torta porque a crosta lunar é um pouco mais grossa de um lado do que do outro. Né? Quando você olha para a Lua, você vê áreas escuras e claras. Certo? Nós já falamos a questão das crateras. Né? As áreas escuras são as planícies jovens, chamadas marés. Certo? E são compostas de basalto. O basalto ele fluiu, e inundou a área criada por um imenso impacto, certo? Como um asteroide ou um cometa. Okay? As áreas claras são as terras altas, que são montanhas que foram erguidas com o resultado dos impactos. Né? Então, quando nós olhamos aqui, a área escura é a área mais interna. Okay? E a área mais clara, né? Ela é a área mais externa. Ou seja, quando você olha a mancha escura, quer dizer que ali é uma cratera, é um buraco, né? E olha a parte mais clara, quer dizer que aí pode ser uma montanha, né? O topo da montanha e por aí vai. A superfície lunar é coberta por um solo de grãos finos, chamado regolito, o qual resulta do bombardeamento constante das rochas lunares, certo? Por pequenos meteoritos. Então nós temos aqui a imagem, né, duas imagens, né, da Lua, ok? Aquela parte que a gente olha, né, que está de frente para a gente, é a parte que a gente não vê, né, que é a parte aí, a parte oculta, né? Então a gente consegue perceber aqui bem a diferença, né? Então tem as crateras, que é a parte escura, a gente consegue ver bem, né? Bem escuro as partes, e existem aquelas partes mais claras. Okay? As partes mais claras é porque é a parte mais externa. Certo? Então a parte mais interna mais escuro e a de fora mais externa. Né? Então a luz ela consegue bater ali bem, né, na superfície, ok? Consegue refletir bem e a gente consegue ver essa parte clara aí bem. Né? A parte escura não, tem um certo sombreamento. A própria emissão, né, dessa luz até chegar até aqui, né? Então por isso que a gente consegue ver essa parte bem escura, além do material, né? Além do material que compõe, né, essa parte mais escura, tá ok? Então essas crateras aqui é o que nós chamamos de mares, né? São os mares lá da Lua, né? Bom,
Quanto à topografia, né? Topografia da Lua. Certo? A bacia do Polo Sul, né, lá na Lua, lá embaixo, né, chamado de Aitken, é uma enorme cratera de impacto localizado no lado oculto da Lua. Né? O lado oculto da Lua é aquele lado que a gente não vê. Né? Cerca de 2.500 quilômetros de diâmetro e 13 quilômetros de profundidade. Olha só, 13 quilômetros de profundidade. É uma das maiores crateras de impacto conhecidas no Sistema Solar. Ok? Então, ele está localizado aqui na parte de baixo, okay, da figura, né, do lado oculto da Lua. Ok? Então, essa cratera ali onde tem uma coloração azul bem forte, né, utilizando essa topografia, ali é onde a gente consegue ver essa cratera aí. Tem aí essa distância, esse tamanho de 2.500 quilômetros de diâmetro. Ok? Então, ela é bem extenso e, além disso, 13 quilômetros de profundidade. Certo? Bom, então, ainda falando dessas crateras, né? As crateras, elas são consequências, já falamos isso, das colisões de asteroides e cometas com a superfície lunar. Estima-se que só na face visível, né, da Lua existam 300 mil crateras com diâmetro superior a 1 quilômetro. Algumas são batizadas em homenagens a alguns cientistas, né, e alguns exploradores. Certo? Nós temos aqui, por exemplo, ali na figura, a cratera chamada de Tito, que ela é considerada a maior cratera, né, na parte visível, né, da Lua. Ela tem um diâmetro de 85 quilômetros e ela foi, né, e ela nasceu, essa cratera, né, esse impacto aconteceu há aproximadamente 108 milhões de anos atrás. Tá, ok? Então, a gente olhando lá para a figura, né, na parte visível, né, da Lua aqui para a Terra, a cratera Tito, ela fica ali embaixo, né, fica ali próximo ao Polo Sul, tá, ok? E a gente consegue ver essa cratera daqui da Terra. Então, da parte visível, certo, nós conseguimos ver aí cerca de 300 mil crateras, por isso que forma todo aquele sistema, né, que parece ali um desenho e tal, entendeu? Justamente por conta dessa quantidade de crateras que nasce ali por causa dos impactos, ok? Bom, presença de água na Lua, ok? Então a missão indiana que explorou a Lua, né, chamado de Chandrayaan, isso aconteceu entre 2008 e 2009. Coletou dados que foram classificados como evidências definitivas de que existe água em forma de gelo na superfície lunar. Okay? As temperaturas da Lua ela pode atingir 100 graus durante o dia e menos 157 graus em lugares, né, em seus polos, que nunca vêm, ali a luz do Sol. Então, os polos lunares, tá, okay, eles nunca veem a luz do Sol. Então, acredita-se que ali exista água em forma de gelo. Então, essa missão indiana, né, essa sonda indiana, ela constatou que ali existem evidências de água. Tá, ok? Bom, quanto ao campo gravitacional e magnético da Lua, certo? A aceleração provocada pela gravidade na Lua, certo? Na superfície da Lua, é de 1,62 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é bem inferior, né, à da Terra. Na Terra, né, quer dizer, esse valor ele é cerca de 16,6% da superfície terrestre. Ou seja, aqui nós temos aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, e lá é 1,6 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Então percebam que é um valor bem inferior. Então lá na Lua existe a gravidade, logicamente, que só que é uma gravidade muito pequena em relacionada daqui da Terra, ok? É por isso que as imagens de quando o homem for para a Lua, o homem simplesmente ele não caminhava, ele pulava porque a gravidade é muito pequena, tá certo? Quanto ao campo magnético, a Lua ela tem um campo magnético exterior, certo? Que vai de cerca de 1 a 100 nanotesla, tá certo? Isso é menos de 1 centímetro do campo magnético terrestre, tá, ok? Menos de 1 centésimo, desculpa, do campo magnético da Terra. Então, o
campo magnético da Lua também é muito inferior ao da Terra, assim como o campo gravitacional, o campo magnético ele é bem aquém em relação ao da Terra, ok? Quanto à sua formação, certo? A Lua, considerada irmã da Terra, né? Ok? A Lua se formou e foi capturada pela Terra, certo? E por ser um campo celeste pequeno na fase inicial do sistema solar, foi atraída pela massa mais densa, ficando em órbita em volta da Terra. Então essa é a primeira teoria, né, que fala sobre Lua irmã da Terra. A segunda teoria de formação da Terra é o que? Lua, que é a filha da Terra, né, que é chamado de Big Splash. Então são duas teorias. A primeira fala sobre o astro que se formou junto com a Terra e foi capturado por ela. Ficou em órbita. A segunda não. É que nasce de um impacto. Na Terra primitiva, um corpo celeste do tamanho de Marte, né, de Theia, colidiu na Terra e os fragmentos se aglomeraram formando a Lua, certo? E essa teoria do Big Splash, né, que é a segunda, ela é a teoria que é aceita atualmente, né? A teoria mais aceita atualmente. Então, seria basicamente como está aqui na figura. Então, nós temos o impacto da Terra com esse astro, né? Basicamente do tamanho de Marte. Então, quando impactou, logicamente que houve aí o espalhamento, né, de todo o material, tanto desse astro quanto da Terra, né? Então, jogou-se aí muitos sedimentos para cima, muita poeira, muitas rochas, ok? E essas rochas elas ficaram ali em órbita em torno da Terra e isso, ao passar do tempo, elas foram se aglomerando e formaram a Lua, certo? Então, a teoria que é mais aceita é justamente essa de que a Lua ela é parte da Terra que foi, né, que se soltou, né? Foi apartada aí a partir dela e a partir dessa colisão, ok? Bom, quanto às fases da Lua, certo? Nós conhecemos, né, o que é mais comum, as 4 fases da Lua, né, que é a Lua nova, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua crescente, né? De que forma que nós conseguimos caracterizar aí essas fases? Muito simples, ok? A Lua nova, ok? É quando a parte que é virada para a Terra, né, a parte que é de frente para a Terra, ela não é iluminada apenas a parte que é oculta, né, da Terra. Então essa parte que é não iluminada, ela fica noite na Lua, né? Então o que a gente consegue ver aqui da Terra seria a noite na Lua, por isso que a gente não consegue ver essa Lua. Então é chamado de Lua nova, ok? O que vai acontecer é o seguinte: essa Lua, ela vai começar a aparecer devagarzinho, ok? É o que nós chamamos de Lua balsâmica. Aí chega a Lua minguante, né? Quando está com a metade iluminada e a metade escura. Isso em relação aqui da Terra, o que a gente está conseguindo ver. Aí vem a Lua disseminadora, ok? Quando ela já está quase cheia, aí chega a Lua cheia. A Lua cheia é quando toda a parte que está virada para a Terra, ela é dia, ela está iluminada, né, com o Sol. E o que vai acontecer? A Lua tem o seu ciclo, né? Aí ela vai começar a perder, né, parte iluminada. E vem a Lua convexa crescente. Aí tem a Lua crescente e a Lua emergente, né? Ok? Então, seria basicamente essas fases da Lua, ok? Então, ela nasce na nova, aí ela vai para a Lua crescente, depois Lua cheia, a minguante, certo? Até se tornar nova novamente, ok? E isso dura aí um ciclo de 27 dias, basicamente, né? Quase um mês. Então, é por isso que um mês ela é lunar, ok? O mês é em relação à Lua, ok? Então, a sequência é nova, crescente, cheia, minguante, até chegar a nova novamente. Ok? Quanto aos eclipses. O eclipse, certo, é quando nós temos o alinhamento aí, Sol, Lua e Terra. Ok? Ou Sol, Terra e Lua. No caso do eclipse lunar, nós temos Sol, Terra e Lua. Então a Terra fica na frente da Lua. Então, para isso, nós temos que ter aí um ambiente favorável para que aconteçam os eclipses, né? Lembrando que a Terra, né, em relação à Lua, tem um certo grau, né, de desvio aí, que é basicamente 5,2. Então, no momento que tem um alinhamento, como nós podemos ver na figura, certo, fica o local favorável para poder acontecer os eclipses, né? Então, o eclipse lunar é o eclipse solar, tá ok? Bom, então com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.